Hey, a essa altura, com certeza você já deve ter visto a parte de introdução, né? Já, Catita, pode ficar tranquilinha. Então, eu coloquei aqui algumas fases que você precisa, ou alguns tópicos que você precisa anotar aí, deixar na parede, se possível for, sempre para você se policiar, para entender qual é o intuito de todos os nossos trabalhos, tá bom? Então, o que, que eu coloquei aqui? Qual que é a primeira coisa que, quando vocês vêm até a gente, que tem que ser trabalhado? Limpar a mente de métodos pré-formatados. Como assim, Kátia? Às vezes a gente quer copiar, quer um cronograma tudo montadinho, já feito. E não é legal. Você precisa aprender a usar as suas ferramentas e os seus meios. Você precisa aprender a montar o seu, porque senão depois, conforme você for usando uma planilha pré-formatada, depois você vai rabiscar toda, você vai mexer em toda ela e você precisa aprender a avaliar os seus pontos fracos, seus pontos fortes, onde tem que reforçar, onde tem que revisar. O nosso intuito é estar te ajudando a aprender a verificar isso. Vamos supor, às vezes vocês falam assim, viu, como que eu faço para achar a nota de corte? Viu, eu não estou achando tal matéria. Quando vocês falam dessa forma para mim, e eu sempre vou dando essa direção de onde vocês encontram. Ah, não estou achando questões disso. Eu sempre falo para vocês, se você, por exemplo, vamos supor que você precisa de uma legislação bem específica, sei lá de Tocantins e não tem curso para isso. Se você digitar no Google, você vai encontrar essa legislação, vai aparecer um monte de links para você ir entrando e verificando. Tá em dúvida em algum curso? Você vai lá, digita no YouTube, verifica se tem alguma aula desse professor. Não tá achando muitas questões específicas do teu concurso em algum site de questões que você investiu ou no material que você investiu? Vai lá no Google e digita para aparecer, porque sempre tem algum blog, sempre tem algum site, sempre tem alguém, porque assim, o Google, a própria plataforma busca qualquer menção que existir no mundo virtual. E se existir, o link vai ser trazido para você, facilitando a tua vida. Então, é ter essa ação de não esperar e buscar os seus próprios meios. Isso vai te ajudar a te dar mais segurança, porque você vai saber tirar os excessos e ser mais objetivo também. Ou visualizar os caminhos fundamentais. Quando eu fico pegando no pé de vocês, que é o próximo tópico que eu falo, em criar as listagens. Então, o coach vem na primeira fase, e aí ele pena lá, às vezes ele fica, puxa, ele fica irritado. Ah, mas eu acho que não vai dar certo. Na verdade, é mais ou menos assim como numa guerra. Vamos dizer assim. Donald Trump fala assim, vamos atacar a Coreia do Norte. E aí o capitão vai lá e chama o soldado e fala assim, nós vamos atacar a Coreia do Norte, tá bom? E não fala por onde que vai começar. Aí o que o capitão fala? O capitão abre o mapa e fala assim, tá vendo aqui esses estados, essas cidades são a parte mais forte da Coreia do Norte. Se a gente não colocar os caminhos que a gente tem que atacar antes, nós vamos ser dizimados. Né? Ele explicando para o soldado. Aí ele fala assim, principalmente aqui, nós temos que derrubar, ficarmos fortes, porque se a gente for por aqui, nós vamos ser atacados por trás e seremos dizimados também. Por isso que é o mapear, né? É como ver num contexto geral para ter um estudo mais dinâmico, porque senão fica muito perdido, né? Já aconteceu de coach falar assim, ou de alguém tirar dúvida e falar assim, mas e se cair o que não tá ali? Porque tem conteúdos novos. Precisa derrubar, tirar da mente métodos pré-formatados. Porque às vezes você fala assim, olha, a minha prova só tem 50% do conteúdo, mas aí quando você vai avaliar, ok, esse 50% do conteúdo eu estou ótimo, eu estou gabaritando, isso é quase certeza que vai cair. É o mesmo conceito que eu falei da Coreia do Norte, entendeu? Entendi, Catita? Por isso que tem que criar na fase 1 uma listagem dos tópicos que a gente tem que tirar para estudar primeiro. Na fase 2, a gente tem que criar os tópicos de erros que vêm depois dos simulados. Então, são todas as fases que a gente vai ajudando vocês a vencerem. Então, quem entrou agora está na fase 1, quem já está há um tempo com a gente está na fase 2. Entendeu? Mas não tem milagre, galera. Tem gente que vai, para. E a gente tá ali.
tem que querer também. Aí o que que a gente faz? A gente acaba cuidando um pouco mais do emocional e dando um pouco mais espaço também. Porque senão espana, né? E não é a nossa ideia fazer espanar também. Gente, a maior parte dos coaching nem trazem isso. A gente ainda traz de forma bem mais específica. E acredite, tem gente que não fica contente mesmo assim. Mas não está relacionado ao nosso trabalho ou de qualquer outro coaching. Está relacionado à própria inteligência emocional da pessoa mesmo, entendeu? Então é aquela coisa que eu falo, nós temos dois caminhos. Tem um caminho que é mais devagar, com lombadas, tem um caminho que é mais rápido, com buracos. Em qualquer um desses dois caminhos, a pessoa que não tem a inteligência emocional bem desenvolvida, ela vai estar insatisfeita. Jesus mesmo, o quão perfeito ele era, e mesmo assim tinha uma boa parte do povo que estava tão insatisfeita que chegou ao ponto de ser crucificado. Por que eu trago isso? Que piegas o que eu estou dizendo. Não, está relacionado a comportamento mesmo. As ações comportamentais que tiveram com Jesus. Não estou dizendo que nós somos Jesus Cristo, não. Estou dizendo em relação à insatisfação. Tem pessoas que ainda estão com um saco que é um buraco, né? Tem outras que têm o déficit, que têm dificuldade, mas tem consciência que de repente precisa que a gente trabalhe mais o emocional, se sente abraçado, né? Que mesmo que reduz um pouco. E tem outros que fogem e se fecham e falam, ai, que merda, ai, que porcaria, ai, que droga, ai, não tô gostando. Mas tá ali, a gente tá ali por ele. E mesmo assim, não se movimenta, fica esperando que alguma coisa de diferente aconteça. Igual a história do remédio da depressão que eu falei pra vocês, né? Se você não mudar hábitos, se você não mudar formas de pensamento, ou pelo menos ter essa maturidade em relação às responsabilidades das próprias escolhas, qualquer ação do outro no começo você vai ficar contente, mas depois você vai se sentir insatisfeito, vai passar a vida insatisfeito com tudo, por busca do perfeccionismo. Querer se aperfeiçoar, querer ser bom em algo é uma coisa, querer ser perfeccionista e querer o perfeccionista, a perfeição do outro sem lidar com a gente mesmo, a gente não sai em lugar nenhum, e isso é para a vida toda, para todo mundo que está à nossa volta. Entendeu? Identificar os tumores, identificar o que é que está te intoxicando. E a gente está aqui para isso também, né? Mas nós não podemos obrigar vocês a fazer nada. Nós podemos só estar com a lamparina e ajudar a acender luz em alguns caminhos escuros que talvez vocês encontrem. Optar apenas por um curso de teoria, tá? Já falei, acho que no vídeo anterior. A ideia é ajudar a se livrar das tendências de resumos longos. É a pior parte da memorização do universo todo. Ou seja, ficar copiando trecho de livro, ficar copiando o que o professor está falando em videoaulas, é a pior técnica de estudo do universo. Você tem que aprender, através da técnica do resumo conciso, a criar palavras de gatilho, para que consiga buscar, viu o gatilho, busca na memória e vai fazendo um ciclo mais dinâmico. Porque você precisa, no mínimo, a listagem do que mais cai em leitura. Depois que você passa da fase de mapeamento, essa listagem, no mínimo, você tem que estar revisando a cada 30 dias, dos seus 7 dias de estudo, 4 vezes, focando na listagem do que mais cai. E depois do restante que você vai colocando os conteúdos novos e simulados, vai surgir na listagem de erros. São coisas que já são falados, que vocês já são orientados, tem nos outros vídeos de introdução, de lista de erros e lista do que mais cai. Eu só estou reforçando de novo, não é para gerar dúvida em nada, não é novidade, a não ser para quem está chegando agora, mas respira que lá na frente você vai chegar nisso. Vá seguindo passo a passo o que a gente for te dando, não tenta abraçar tudo igual um povo que você vai se perder, tá bom? Escuta, gente, sabe? Dá um voto de confiança. Lógico que a gente não vai trabalhar só o método de estudo, a gente tem que trabalhar no contexto geral. Se a gente perceber que você não está desenvolvendo emocionalmente, a gente vai ficar tentando ali essa parte holística para estar te ajudando a desenvolver um pouquinho, a entender as dificuldades e as crenças limitantes que você está enfrentando e te ajudar a entender também. Sempre te buscando e responsabilizando que nós precisamos que você tome atitudes, que é aquela coisa de aparar essas também e se movimentar, né? Que mais? Sim, jamais estudar apenas por teoria, sem criar os resumos concisos, né? Sem ter as listas, jamais. Gente, é no contexto geral só para vocês observarem, tá? O que vocês estão fazendo ou deixar guardado para mais para frente.
Fase 1 de estudos deverá traçar a linha da banca, né? Que é o que eu acabei de falar da Coreia do Norte, e demarcar os territórios que devem avançar, né? Que é a fase do mapeamento, que você vai alternar. O que a gente está fazendo aqui? Ao mesmo tempo que a gente está te ajudando a traçar os pontos que são importantes de um edital enorme para você, nós estamos te ajudando a pegar esses tópicos. Por isso que eu falo, a prova você pode ter uma só, porque não tem quase prova. Basta, não tem problema se ela foi 500 anos de Cristo. Basta você só separar os tópicos das questões e através da técnica do resumo conciso, atrás da prova e pegando os trechos dos seus estudos, no próprio material de teoria que você tem ou da forma que você faria, mas é só para refinar o que você deve estudar agora e saber o que é que a banca ou a comissão dos servidores públicos que foi formada, que passou as orientações da banca, daquilo que o seu concurso acha mais importante. Ah, mas tem conteúdo novo que não estava ali. Ah, mas tem coisa que eles pedem aleatoriamente. Sim, quando isso acontecer, você precisa entender. Ok, a gente sabe de tudo isso. Só que no primeiro passo, nós precisamos demarcar. Por exemplo, mas você tá mandando eu pegar lá no estado da Coreia do Norte, isso aqui que é mais forte. Mas aquele pequenininho a gente não pode menosprezar. Mas aí, ó, e esse povo aqui? Porque se esse povo fraco se juntar, também vão ferrar a gente. E aí, o que o capitão vai dizer para você? Sim, você tem razão, mas nós não temos como, a não ser que solte uma bomba atômica e mate todo mundo. Mas não é legal a gente soltar uma bomba atômica e matar todo mundo, porque nem todo mundo é mal, tem muita gente inocente ali, né? O que seria a resposta que eu daria para você? Sim, você tem razão no que você está dizendo, mas a gente precisa ir refinando e avançando os passos para poder memorizar com qualidade. E aí sim, inserindo na outra fase, colocando conteúdos novos, refinando, passando pente fino. Mas você precisa vencer a primeira fase, porque senão você fica perdido, tá? Deixa eu ver. Sim, né? Depois na fase 2, o seu maior fundamento vai ser revisar pelas palavras-chave, do resuminho conciso que você criou na parte de trás da sua prova. Depois na segunda fase, você vai ter os cadernos, que eu falo de desenho, que é o caderno de erros, um caderno para revisão, um caderno para, sei lá, para matérias que você detesta, como eu falei no outro vídeo. Tem que anotar todas essas coisas que eu tô falando, porque às vezes você se convida e começa a vir dúvida de modo impossível sem pensar. Tem que já aprender deixa eu marcar e entender o que a Kátia tá dizendo. Isso ajuda também a treinar o cérebro para na hora da prova não ficar de forma impulsiva respondendo as coisas sem compreender, sem raciocinar. A gente precisa perder essa mania automática de tudo e isso, aquilo. Não, respira, tem que anotar e raciocinar o que está sendo trazido aqui para você. Desse mesmo modo, você já vai treinando o teu cérebro para quando pegar uma prova ou uma questão, para já, para ler, prestar atenção, fazer o cérebro a pensar naquilo que está fazendo e aí sim responder. Isso tudo requer treino, tá bom? Outra coisa, evite fazer questões fora do seu cargo. Mas é que não tem. Não tem, minha banca não existe. Alguma coisa da tua banca tem, é impossível, gente. Sempre tem. Esse pouco aí, foca nisso. Quando você ficar bom nisso, aí se preciso for, desde que seja, vamos supor, cargo técnico, não vai ficar pegando questões de juiz, né? Você que tá lá do cargo de MPT, do cargo de Ministério Público, que é de promotoria. Não tem quase questões de MPT, por exemplo. Aí sim pode pegar magistratura. São cargos de autoridade. Apesar de que a promotoria e a parte na magistratura há um entendimento diferenciado, mas a forma de pedir, a forma de se aprofundar acaba estando equiparado. Isso eu estou dizendo quando ocorrer isso. Entendeu? Agora, você que presta de técnico, você não pode ficar caçando coisa de analista e coisa de autoridades. Não pode, porque isso vai... Você precisa ser objetivo. Todos vocês têm que ser objetivos e entender exatamente aonde tem que colocar mais tempero e aonde aquele tempero que está ali está bastando. Como, Kátia? Fazendo simulados lá na frente, vendo onde está a tua nota. Poxa, quantas vezes vocês falam assim, tá faltando letra de lei para mim. E aí daqui a pouco você falou assim, mas que hora que eu vou ler doutrina? Ali eu já percebo que não está conscientizado ainda.
Porque se está faltando letra de lei, que é a leitura de letra de lei, sempre revisar, pegar aquela listagem de erros, pegar aquela listagem do que mais cai, batendo várias e várias vezes, batendo várias e várias vezes e pegando um pouco de questões para avaliar como está indo a nota, aí vai pergunta sobre doutrina, eu já sei que o negócio está meio desengonçado, desorganizado, porque você já sabe o que está faltando. Então tem que sanar esse buraco que está faltando, jogar ali o cimento, lapidar, deixou organizado, pronto, agora eu vou jogar o cimento. É cômodo por cômodo, ninguém consegue construir uma casa com tudo de uma vez. Vai por parte, alicerce, levantar as paredes, é assim que a gente vai fazendo. O nosso maior defeito é que a gente é imediatista, quer tudo de uma vez, e não existe, o cérebro não comporta isso. Tá bom? Eu adoraria falar isso para vocês, mas seria enganação. Então, vocês precisam amadurecer em relação a esses aspectos e a essas dicas que eu estou dando. Combinado aqui, isso aqui é um processo mais de conscientização mesmo. Lembrando que precisa fazer atividade física. Lembrando que precisa fazer atividade física, tá bom? Volto no bloco 3.